Queridos amigos psicólogos, pessoas que acompanham o movimento Renovação da Psicologia, meu nome é Luiz Anunciação, eu sou um dos articuladores do nosso movimento e agora, com bastante felicidade, eu vim anunciar que no Rio de Janeiro e em São Paulo nós temos oficialmente já homologadas chapas que irão concorrer às eleições que ocorrem entre 24 e 27 de agosto, aqui nesse ano de 2016. Aqui no Rio de Janeiro, para o Conselho 05, nós temos a chapa Renovação, que é encabeçada pelo Alexandre Pinheiro, e no CRP 06, que é o Conselho de São Paulo, nós temos a chapa Renovação, que é encabeçada pelo Marcos Moraes Berigo. Nós temos muita felicidade em falar isso, porque esse momento é um momento em que vocês provavelmente vão se perguntar algumas coisas em relação à renovação, e eu pretendo responder nesse vídeo abordando 3 pontos principais: a história do nosso movimento, os integrantes do nosso movimento e as propostas do nosso movimento. Bom, o nosso movimento começa em 2013. Em 2013 foi o ano que deflagra essa nossa iniciativa, com pessoas que até hoje estão conosco e que eram em grande parte acadêmicos, em outra parte pessoas que acabaram de sair da faculdade, estavam no ambiente profissional, estavam já trabalhando em relação àquilo que tinham estudado, pessoas que estavam descontentes em relação ao conselho, mas que há algum tempo já se sentiam muito desligados dessa prática psicológica, e nós percebemos que todas elas tinham um discurso em comum, mas não se sentiam representadas. O Conselho Federal e os conselhos regionais não as representavam. Então, o movimento Renovação, em 2013, foi um movimento de grande resistência. Pela primeira vez, as pessoas puderam votar numa chapa que defendiam balizadores das mesmas formas que defendemos agora, como a ciência, uma transparência financeira, um modo de pensar em que o psicólogo fosse todo momento contactado para decidir sobre assuntos relacionados à sua área. Nós não vencemos em 2013, mas nós aprendemos muita coisa. Como diz Sócrates, quem vence um debate não é quem sai ganhando, mas quem aprende naquele debate. Em 2013, nós fomos o terceiro colocado, com quase 20 mil votos, venceu a chapa Fortalecer a Profissão para o Conselho Federal, nos conselhos regionais, na maior parte, a chapa Cuidar da Profissão, e aqui no Rio de Janeiro venceu, de fato, a chapa Renovação, mas não conseguiu os votos necessários para ser eleita no federal. Mas de 2013 para 2016, muita coisa aconteceu. Muita coisa boa aconteceu. Primeiro, nós temos hoje, agora o segundo ponto, que são os integrantes, né? Nós temos hoje algumas pessoas que estavam ainda em 2013, continuam conosco, por exemplo, o Alan Galeazzo, a Ana Maria Serra. Algumas pessoas novas entraram. Em 2013 eu estava numa outra chapa aqui no Rio de Janeiro, chamada Consciência Psi, e eu fiz essa transição por acreditar nas propostas da renovação e não tanto nas propostas da Consciência Psi, que teve um problema interno muito severo. Então, algumas pessoas são novas. Por exemplo, eu mesmo sou novo com o nome Renovação. João Gabriel, que é um psicólogo de São Paulo, está conosco. Além do João Gabriel, Valber Cristiane, do Sergipe, está conosco. Então, há novas pessoas no nosso movimento. Mas é muito importante que a gente fale a nossa filosofia em relação aos integrantes do nosso movimento. Nós concordamos a todo momento que as pessoas são o maior capital que existe. O capital humano é um capital insubstituível, mas é muito importante que a gente entenda que as relações elas devem ser horizontais, não pode ser de cima para baixo. As relações elas devem ser descentralizadas, elas não podem ter uma espécie de chefe que vai coordenar da maneira mais sensata possível as direções. Não, ela tem que ser matricial. Essa forma de ver as pessoas é muito diferente, porque a gente sabe quando tem que trabalhar em grupo, a gente sabe quando tem que trabalhar sozinho e a gente confia. A gente confia na nossa equipe. Da mesma forma que um relógio só funciona se as peças funcionarem, a nossa equipe só funciona se as peças funcionarem. Nessa analogia, todos nós funcionamos. Todos nós funcionamos de uma maneira descentralizada, de uma maneira autêntica, de uma maneira honesta, porque nós acreditamos que essa é a melhor forma de tratar as pessoas, olhando nos olhos, mas na mesma posição. Nossos integrantes aqui no Rio de Janeiro são encabeçados pelo Alexandre Pinheiro, e nossos integrantes lá em São Paulo são encabeçados pelo Marcos Moraes Berigo. Mas agora, depois desse meu discurso, dá para saber que o cabeça de chapa ele é uma função primordial, mas nossa chapa é uma família. Então, todos nós colaboramos. E nossas propostas, não é? Nossas propostas foram frutos de longos debates em relação à chapa, porque nós acreditamos que, ao passo que há cerca de 20 anos parece que os conselhos não lutam pelos direitos do psicólogo, direitos nesse sentido não num sentido vil da palavra, como talvez hoje possa ser interpretado, mas reivindicações da nossa área, reivindicações da categoria. Nós fizemos 3 grandes modelos para trabalhar.
No primeiro modelo, nós sabemos que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais eles devem orientar a categoria. E orientar a categoria é algo que a gente adora, porque trabalha com educação. Então, nós temos uma proposta de ter uma espécie de Netflix da psicologia, onde o psicólogo ele poderá acessar conteúdo relacionado à aprendizagem, à psicometria, à estatística, à psicopatologia, à psicologia social na internet. O psicólogo está na internet, não adianta a gente achar que ele vai entrar no YouTube, ver esses vídeos e além disso, arquivar aquelas coisas. Não, a gente tem que ter um canal próprio. Esse canal existe em partes com Orienta Psi, mas não é destinado aos estudantes, é muito breve, tem que fazer um cadastro, tem uma burocracia danada. É fazer algo de fato acessível às pessoas. Além disso, quando a gente pensa em orientação, nós sabemos que os conselhos regionais eles podem, de fato, fazer parcerias entre algumas instituições acadêmicas para que haja uma orientação às pessoas em temas que são temas focais. Por exemplo, a neuropsicologia cresce bastante e as pessoas parecem que não têm um norte muito correto nessa área. A psicologia do trânsito, ela cresce bastante e nós não temos bem orientações da psicologia. Na verdade, nós temos às vezes até rotas de colisão entre uma e outra instituição. Às vezes o Ciretran pensa uma coisa, o Conselho Federal pensa outra, o psicólogo fica nesse fogo cruzado sem saber bem o que vai fazer. Então, o nosso primeiro grande mote é fazer com que a orientação seja também uma orientação acadêmica. No segundo momento, nós sabemos que não adianta orientar o psicólogo se a sociedade não entende o que faz um psicólogo. Você pode ter um ótimo produto, mas se esse produto não está na vitrine, ele não será comprado. Informar a sociedade o que faz o psicólogo é muito importante. Recentemente eu estive em São Paulo e eu vi que na estação do Paraíso, se não me engano, havia um comercial da enfermagem, pedindo para valorizar o profissional de enfermagem. A gente tem que fazer isso na psicologia. Não existe justiça sem advogado, ao persistir em sintomas procure o seu médico, mas na psicologia não existe nada nesse sentido. Eu acompanhei recentemente uma das campanhas que eu achei as mais bem boladas da Associação Brasileira de Psiquiatria, onde eles colocavam fotos de algumas pessoas e alguns textos, como essa aqui é Maria, Maria é mãe de 4 filhos, por exemplo. Maria é muito mais do que depressão. Isso é uma ideia genial. Isso é uma ideia porque consegue entender que as pessoas elas podem adoecer, mas elas são muito mais do que transtornos mentais. Então, certamente nós iremos copiar isso. Outra coisa muito importante é como divulgar a psicologia à sociedade. Bom, a psicologia ela tem os estudos da psicologia diferente dos estudos por exemplo, da geologia. Eles focam o comportamento humano. O comportamento humano é o alvo do estudo do psicólogo. Na verdade, é o cérebro e o comportamento humano, como diz o Gazzaniga. Se a gente estuda o comportamento humano, nada mais óbvio do que sabermos técnicas, sabermos como a gente pode alterar o comportamento humano para melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, pessoas com fobia, nós temos terapias que podem, de fato, reduzir essa fobia, fazer com que a pessoa tenha uma vida social melhor. Pessoas com algum tipo de psicopatologia, a mesma coisa. E o psicólogo não trata só psicopatologia, o psicólogo trata também habilidades, por exemplo. Nós temos colegas que trabalham com atletas de alta performance, que utilizam técnicas de biofeedback, e a gente precisa divulgar isso para a sociedade. A sociedade até hoje, depois de 50 anos de profissão reconhecida via lei, a Lei 4.119 de 1962, ainda não sabe a diferença entre um psicólogo e um amigo, entre um psicólogo e um psiquiatra, porque deve pagar para ir a um psicólogo, porque em algum momento o pessoal vai falar que saúde não deveria ser pago, deveria ser tudo gratuito. A sociedade ainda não sabe bem o que faz um psicólogo. E nós acreditamos que, tentando não achar muito culpado, mas propondo solução, que é o Conselho Federal de Psicologia, que é milionário, os conselhos regionais de psicologia, que na maior parte têm uma solvência financeira, é que eles devem ter campanhas nesse sentido. A gente pode até parar para pensar que isso não está no escopo legal dos conselhos, por ser uma autarquia. Mas a gente sabe que os conselhos já fazem isso, à luz do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina, que fazem isso o tempo inteiro. Então, há essa possibilidade para nós fazermos isso. Então, se de um lado, no primeiro momento eu falei que a renovação surge em 2013, com algumas pessoas que são muito importantes e até hoje estão conosco, nós temos hoje, em 2016, 2 chapas já homologadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, com novos integrantes. Novamente, em São Paulo é o nosso grande Marcos Berigo, aqui no Rio de Janeiro é o Alexandre Pinheiro. E nossas propostas elas vão em 3 direções diferentes. A primeira direção é que o Conselho Federal e os conselhos regionais devem orientar o psicólogo
A segunda proposta é que a psicologia deve ser levada à sociedade. E a terceira é que causas sociais elas devem ser entendidas a partir da psicologia. Nós temos psicólogos que trabalham, por exemplo, com o impacto o Hackman. Não é bem psicólogo, mas ele atua numa área muito próxima, que sabe que ambientes empobrecidos geram, ou talvez tenham uma pequena evidência de causalidade, algumas disfunções cognitivas. Nós sabemos que ambientes em que a pessoa não consegue ter um controle das variáveis ansiosas geram não somente esse descontrole, mas sim uma ausência de participação ativa. Esse é um experimento clássico do desamparo aprendido. Essas causas sociais elas devem ser tratadas a partir da luz e a partir da teoria que a psicologia tem. Isso é muito importante, porque a gente vai pegar uma ciência que foi feita para estudar o ser humano e aplicar de fato a causas sociais. Ou seja, nós poderemos aplicar uma teoria, medir os resultados e melhorar essa aplicação, ao passo que é um processo sistemático, pautado em regras e medido o tempo inteiro. É um processo científico. Bom, esses 3 pontos são muito importantes e foram muito discutidos em relação a todos os membros em reuniões que tivemos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Muito importantes mesmo. E, de fato, são pontos que são diretos à psicologia. Agora, por detrás disso, nós temos 2 grandes ideias. Essas 2 grandes ideias é o que embasam o movimento, é como se fossem os princípios da renovação. O primeiro princípio é nós não temos vergonha de falar que a psicologia é uma ciência. Parece que virou crime hoje falar que o psicólogo trabalha com modelagem científica, parece que virou crime falar que o psicólogo faz conta matemática, parece que é mal visto falar que o psicólogo trabalha com estatística num laboratório. Na verdade, cada vez menos se fala de laboratório em psicologia, cada vez mais se fala de assuntos que às vezes nem são tão próximos à psicologia. Bom, a renovação não tem a menor vergonha, na verdade sente-se até muito honrado em falar que a psicologia é uma ciência. E o segundo grande ponto é que nós não fazemos política partidária. De fato, política partidária é a pior coisa que tem. É um modelo que já se mostrou muito ineficiente, muito inoperante, é um modelo desacreditado, esse modelo é um modelo falido. Nós temos como partido político a psicologia, é isso. Nós iremos ter ações, nós iremos ter propostas, nós iremos ter pessoas de diversos partidos, de diversas orientações, de diversas formas de entender o mundo, essa cosmovisão. Isso não importa, o que importa é o psicólogo. Isso é muito importante para que a gente entenda e para que a gente lembre as pessoas. Nós não temos nenhuma orientação partidária, nós não temos vergonha nenhuma em falar que nós somos ciência. Nós temos agora oficialmente 30 nomes no Rio de São Paulo que podem ser consultados a qualquer momento, 30 nomes no Conselho Regional do 05, que é o do Rio de Janeiro, que podem ser consultados a qualquer momento, e o próximo passo é o Conselho Federal. Dessas 2 formas eu acho que a gente consegue entender que nesse momento, 2016, entre 24 e 27 de agosto, vai ser um momento muito importante, porque não se trata sobre política, não é sobre isso que se trata sobre o futuro. A psicologia tem cerca de 300 mil pessoas no Brasil inteiro. Esse número está crescendo cada vez mais, positivamente acelerado, né? Ao fim está crescendo cada vez mais. Essas pessoas daqui a pouco vão se acumular em 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, e sim, há espaço para todo mundo, mas há espaço somente se a sociedade entender o que um psicólogo faz. Há espaço somente se nós conseguirmos capacitar esses psicólogos para que eles consigam exercer sua prática de uma maneira harmônica. Há espaço nós entendermos que nós trabalhamos com um modelo de ciência que é muito importante. Há espaço. Nesse momento eu agradeço a vocês todos, porque nós saltamos de 400 pessoas nesse Facebook para 10 mil pessoas. É muita gente. Nós temos vídeos, nós temos textos, nós trabalhamos quase que o tempo inteiro numa espécie de política quase que de resistência, porque nós fazemos tudo sozinhos, das nossas casas, nós gastamos do nosso bolso para fazermos essas palestras, para fazermos reuniões. Então, muito obrigado a você que acredita na nossa proposta, muito obrigado a você que segue o nosso Facebook e saiba, nós estamos fazendo isso tudo porque nós acreditamos que amanhã o futuro pode ser muito melhor. Esse é um tempo de renovação na psicologia. A psicologia precisa de renovação, precisa de um novo CFP, precisamos de um novo CRP. E não podemos pegar uma pessoa antiga e colocar uma roupa nova, muito pelo contrário. É uma pessoa nova, é uma estrutura nova, são ideias novas, muito autênticas, muito sinceras. Um forte abraço para vocês e eu espero que vocês tenham visto esse vídeo, tenham entendido esse vídeo
mas para qualquer dúvida, como eu costumo falar quando dou aula, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa é a nossa energia. Eu li recentemente que enquanto algumas pessoas dormem, nós trabalhamos, porque amanhã a gente quer viver o que eles sonham. E é basicamente isso que a gente está fazendo. Um forte abraço, até a próxima.